Meu nome é Lívia Mendes. Tenho 25 anos agora. Mas a noite que me tornou quem eu sou aconteceu quando eu tinha 14 anos. Eram 2 horas da manhã e eu estava parada na beira de uma estrada remota cercada por mata, com um sapato meio desamarrado, minha mochila ainda presa no banco traseiro e o som do motor do carro do meu pai ronronando na frente de mim. Ele havia acabado de frear tão forte que meu ombro bateu na porta. Então ele se virou, olhou para mim como se eu fosse algo podre que ele finalmente decidira jogar fora e gritou: "Saia do meu carro." No início pensei que ele estava tentando me assustar. Pais dizem coisas cruéis quando estão com raiva, certo? Eles ameaçam, eles gritam, eles tiram seu celular, eles dizem que você está de castigo até a faculdade. Mas eles não abrem de fato a porta de trás, arrastam a própria filha para uma estrada escura cercada de árvores e a deixam lá, exceto o meu pai. Um caminhoneiro estava parado perto do acostamento, fumando sob a luz amarela fraca de seu caminhão, congelado como se não pudesse acreditar no que via. Meu pai enfiou uma nota amassada de R$ 50 na direção dele e disse: "Leve essa menina para qualquer lugar. Não me importa onde. Só certifique-se de que ela nunca mais volte para minha casa." Do banco do passageiro, a esposa dele riu e me chamou de peso morto. Então o carro arrancou, as luzes traseiras vermelhas encolhendo na escuridão, e eu percebi que ninguém ia voltar para me buscar. 11 anos depois, quase na mesma hora exata, meu celular começou a explodir com mensagens das mesmas pessoas que me deixaram lá. Eles estavam chorando, implorando, dizendo que estariam na rua pela manhã e que eu era a única esperança deles. Antes de contar como a garota que eles abandonaram na mata se tornou a mulher que segura o futuro deles nas mãos, me diga isto: que horas são aí onde você está agora e de onde você está assistindo? Eu quero saber quão longe esta história viaja antes que a verdade finalmente os alcance. O nome do meu pai era Renato Mendes, e antes daquela noite eu costumava pensar nele como um homem rigoroso, não cruel. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos, e por um tempo morei com minha mãe em um pequeno apartamento perto de Curitiba. Ela trabalhava longas horas, mas sempre tentava fazer o jantar parecer normal, mesmo que o jantar fosse macarrão de pacote e pão de alho barato. Então ela recebeu uma oferta de emprego em Florianópolis que vinha com melhor salário, melhores horários e um problema: ela não podia me levar junto imediatamente. Meu pai tinha uma casa maior, uma renda estável e um bairro escolar que todos chamavam de excelente. Então os adultos decidiram que fazia sentido eu ficar com ele por um ano. Um ano virou 2. Então ele casou com Vanessa e a casa parou de parecer um lugar onde eu morava e começou a parecer um lugar onde eu era tolerada. Vanessa não era barulhenta no começo. Essa era a parte perigosa. Ela sorria na frente dos vizinhos. Postava fotos de família online. Dizia às pessoas que sempre quisera uma filha. Mas dentro de casa, ela me tratava como um incômodo deixado pela vida anterior do meu pai. Ela mexia nas minhas coisas e reclamava que eu era bagunceira. Preparava o jantar para todos e esquecia de me avisar até a comida ficar fria. Dizia coisas como: "Meninas da sua idade deviam ser mais úteis", ou "Seu pai já fez o suficiente por você." Meu pai sempre ouvia a versão que a fazia parecer paciente e a mim difícil. Se eu ficava quieta, eu era desrespeitosa. Se eu respondia, eu era dramática. Se eu chorava, eu era manipuladora. Quando Vanessa teve meu meio-irmãozinho, tudo piorou. De repente, a casa tinha uma família de verdade, e eu era o lembrete de um capítulo que meu pai queria apagar. Eles tiravam fotos de família sem mim porque eu supostamente estava na casa de uma amiga, mesmo quando eu estava no quarto de cima fazendo lição de casa. Eles iam tomar café da manhã depois dos jogos de futebol do meu irmão e esqueciam de perguntar se eu queria ir. Compravam pijamas de Natal combinando para os 3 e me davam um cartão de presente num envelope. Eu comecei a passar mais tempo sozinha, e isso virou outra coisa que usavam contra mim. Vanessa dizia que eu era fria. Meu pai dizia que eu era ingrata. No fim de semana em que tudo aconteceu, dirigimos pelo estado do Paraná para visitar os parentes de Vanessa perto das encostas da Serra do Mar. Eu não queria ir, mas meu pai disse que eu não era velha o suficiente para ficar sozinha em casa. E Vanessa disse que seria bom para mim aprender como famílias normais se comportavam. O fim de semana inteiro eu fui o alvo das piadas.
Eles zoaram minhas roupas, meu cabelo, meu silêncio, meu apetite, até o jeito como eu segurava o garfo. A irmã de Vanessa perguntou se eu sempre era tão sombria. E Vanessa riu como se eu fosse um mau hábito que ela herdara. No domingo à noite, eu estava exausta. Sentei no banco de trás com fones de ouvido, olhando para o celular, contando os minutos até chegarmos em casa. Foi quando Vanessa disse que eu tinha envergonhado todos nós o fim de semana inteiro. Meu pai mandou eu pedir desculpas. Eu disse que não tinha nada pelo que me desculpar. Vanessa se virou no banco e tentou pegar meu celular, dizendo que eu não merecia coisas caras se não conseguia agir com gratidão. Eu puxei de volta e disse para ela parar de mexer nas minhas coisas. Aquela única frase mudou minha vida. O rosto do meu pai ficou vermelho no retrovisor. Ele disse que eu tinha acabado de desrespeitar a esposa dele. Vanessa sussurrou algo que eu não consegui ouvir. Mas o que quer que fosse fez ele apertar o volante com mais força. A mata lá fora estava negra. A estrada estava vazia. E quanto mais dirigíamos, mais eu percebia que aquela discussão não ia terminar em casa. No início pensei que meu pai só ia gritar até perder o fôlego. Era assim que costumava funcionar. Ele explodia. Vanessa ficava ali com cara de satisfeita, e de manhã todo mundo fingia que eu tinha causado tudo. Mas aquela noite pareceu diferente. A voz dele estava mais baixa, mais cruel, como se ele estivesse esperando uma desculpa. Ele ficava repetindo que eu tinha envenenado a casa, que eu deixava todo mundo infeliz, que Vanessa tinha tentado mais do que qualquer mulher deveria tentar. Eu me lembro de olhar para a nuca dele e pensar: este é meu pai. Este é o homem que me ensinou a andar de bicicleta. Este é o homem que costumava checar debaixo da minha cama atrás de monstros. E agora ele falava de mim como se eu fosse o monstro. Vanessa continuava alimentando do banco do passageiro. Ela disse que minha mãe tinha me largado nele porque nem ela aguentava lidar comigo. Disse que meu meio-irmãozinho estava começando a notar meu jeito. Disse que meu pai merecia paz na própria casa. Eu finalmente explodi e disse que talvez a paz fosse mais fácil se ela parasse de virar ele contra a própria filha. O carro ficou em silêncio. Então meu pai freou tão forte que o cinto de segurança cortou meu peito. Cascalho voou sob os pneus. A estrada era estreita, cercada por árvores altas e escuridão. Só o brilho fraco dos faróis de um caminhão estacionado perto de um acostamento de madeira à frente. Meu pai colocou o carro em ponto morto, se virou e gritou: "Saia do meu carro!" Eu congelei. Achei que era uma daquelas ameaças que adultos fazem para assustar crianças e fazê-las obedecer. Então ele saiu, abriu minha porta, soltou meu cinto e agarrou meu braço. Eu ficava dizendo: "Pai, para! O que você está fazendo?" Mas ele me arrastou para fora tão rápido que meus joelhos quase bateram no chão. O ar estava congelante. Eu não tinha casaco porque ainda estava no banco de trás. Minha mochila estava enfiada debaixo dos pés de Vanessa porque ela tinha reclamado que não tinha espaço antes. Tentei pegar de volta, mas Vanessa chutou a porta mais aberta e riu. Ela disse: "Finalmente o peso morto saiu." Um caminhoneiro estava parado a poucos metros, fumando ao lado do caminhão, olhando como se tivesse entrado no pesadelo errado. Era um homem grande, com barba grisalha, jaqueta de flanela e um rosto que podia passar de cansado para furioso em um segundo. Meu pai tirou uma nota de R$ 50 da carteira e empurrou para ele. "Leve essa garota para qualquer lugar", disse. "Não me importa onde. Só garanta que ela nunca mais volte para minha casa." O caminhoneiro não pegou o dinheiro. Olhou para mim, depois para meu pai e disse: "Senhor, ela é uma criança." Meu pai disse: "Então você cuida dela." Vanessa se inclinou no banco e disse: "Lixo fica com lixo, né, querido?" Então eles foram embora. Por alguns segundos, eu não consegui me mexer. Fiquei olhando as luzes traseiras desaparecerem entre as árvores, esperando eles pararem, esperando luzes de freio, esperando a piada acabar. Não acabou. O caminhoneiro caminhou devagar na minha direção, mãos visíveis, voz suave. O nome dele era Geraldo Oliveira. Disse que tinha uma filha quase da minha idade e que eu não ia entrar no caminhão dele até entender que estava segura e que ele ia chamar a polícia. Aquela foi a primeira coisa decente que qualquer adulto me disse em meses. Ele tirou a jaqueta e colocou nos meus ombros. Recusou-se a tocar na nota de R$ 50 que meu pai tinha jogado no cascalho. Em vez disso, pegou com um guardanapo e disse: "Isso pode importar depois.
Ele me levou menos de 15 minutos até um pequeno posto de caminhoneiros com câmeras, café quente e outras pessoas por perto. Comprou sopa que eu mal consegui engolir, depois ligou para o 190 e ficou ao meu lado até os policiais chegarem. Quando ligaram para meu pai, ele disse que eu estava fora de controle. Disse que eu tinha tentado pular do carro. Vanessa apoiou. Os dois disseram que eu era problemática e precisava de ajuda que eles não podiam dar. Eu me lembro de ficar sentada sob luzes fluorescentes numa cadeira de plástico, enquanto estranhos decidiam onde eu ia dormir. Geraldo deu um depoimento completo, deixou o número dele e me disse antes de sair: "O que aconteceu esta noite não foi culpa sua." Eu assenti, mas ainda não acreditava nele. Aquela noite, fui levada para um abrigo juvenil de emergência sem casaco, sem mochila e sem ideia se alguém da minha família viria me buscar. O abrigo juvenil cheirava a alvejante, comida de refeitório e medo antigo. Eu sei que parece dramático, mas é a única forma de descrever. Todo garoto ali tinha aprendido a parecer calmo, enquanto a vida inteira desmoronava. Passei a primeira noite numa cama estreita com um cobertor doado puxado até o queixo, repassando o momento em que o carro do meu pai desapareceu na escuridão. Eu ficava pensando que ele ia ligar de manhã, ia perceber o que tinha feito, ia ficar envergonhado, ia dizer que perdeu a cabeça, ia vir me buscar. Amanhã chegou. Ele não veio. Os assistentes sociais ligaram de novo. Ele disse que eu não podia voltar a menos que concordasse com terapia, regras de obediência e um pedido de desculpas por escrito para Vanessa. Quando o assistente social perguntou se ele estava disposto a me buscar naquele dia, ele disse que precisava de tempo para pensar no que era melhor para o lar dele. O lar dele, não a filha dele. O lar dele. Minha mãe foi contatada 2 dias depois. Ela chorou no telefone, mas disse que estava entre apartamentos em Florianópolis e não podia me levar imediatamente. Eu não a odeio por isso, mas nunca vou esquecer como me senti pequena ouvindo adultos explicarem por que ninguém tinha espaço para mim. Passei quase 3 semanas em acolhimento de emergência antes de encontrarem a irmã da minha mãe, tia Elisa. Tia Elisa morava numa casa azul, modesta a 3 horas de distância, e trabalhava como contadora para pequenas empresas. Eu tinha encontrado com ela só algumas vezes em feriados, mas quando ela entrou no escritório dos serviços sociais e me viu sentada ali com um saco de lixo cheio de roupas doadas, cobriu a boca e começou a chorar. Não um choro alto, o tipo que parece que a pessoa está tentando não desmoronar em público. Ela me abraçou com cuidado, como se tivesse medo de que eu me encolhesse, e disse: "Você não é um fardo, Lívia. Você é uma criança. Alguém falhou." Acho que aquela foi a primeira frase que começou a me reconstruir. Morar com tia Elisa não foi magicamente fácil. Eu tinha pesadelos, odiava motores altos, dormia com os sapatos ao lado da cama porque parte de mim acreditava que podia precisar correr. Na nova escola, os boatos se espalharam rápido. Alguns garotos diziam que eu tinha fugido. Alguns diziam que eu tinha ficado em detenção juvenil. Alguns diziam que meus pais estavam mortos. Eu deixava falarem porque a verdade parecia humilhante demais. Então um treinador de atletismo me viu correndo voltas depois da aula e perguntou se eu queria entrar no time. Correr ajudava porque dava um lugar para meu pânico ir. Tia Elisa também me levava para voluntariar num centro comunitário onde famílias iam buscar cestas básicas, aulas particulares e ajuda financeira. No começo, achei que voluntariado era algo que pessoas boas faziam porque nunca tinham sido machucadas. Depois percebi que muitas das melhores pessoas ali tinham sido machucadas profundamente e simplesmente se recusavam a passar aquela dor adiante. Em casa, tia Elisa me ensinava coisas que ninguém na escola explicava. Score de crédito, juros, multas por atraso, termos de empréstimo, por que decisões ruins tomadas sob pressão podiam seguir a pessoa por anos. Ela sentava comigo na mesa da cozinha e mostrava como uma dívida pequena podia virar uma gaiola se você ignorasse. Ela nunca falava de vingança, falava de controle. Dizia: dinheiro não é tudo, mas entender dinheiro impede que outras pessoas usem contra você. Eu cuidava de crianças. Trabalhava nos fins de semana num brechó. Guardava cada real que podia. Quando fiz 16 anos, ela me ajudou a abrir minha primeira conta de investimento pequena. Eu não estava ficando rica. Estava aprendendo que meu futuro podia ser construído uma escolha de cada vez.
Um ano depois da noite na mata, meu pai mandou uma mensagem por um parente. Não dizia desculpa. Não perguntava se eu estava segura. Dizia que esperava que eu não estivesse espalhando mentiras que pudessem danificar a família. Aquele foi o momento em que parei de esperar que ele voltasse a ser meu pai. Eu não sabia exatamente o que ia me tornar, mas sabia de uma coisa. Um dia ele ia entender como era perder a vida que achava garantida. Quando me formei no ensino médio, eu tinha aprendido a parecer normal carregando algo que a maioria das pessoas não conseguia ver. Sorria nas fotos do anuário, corria no time de atletismo, tirava notas decentes, ajudava a tia Elisa com planilhas à noite e voluntariava aos sábados. Mas de vez em quando uma porta de carro batia forte demais ou alguém dizia peso morto de brincadeira e eu voltava a ter 14 anos, parada no frio com árvores da mata ao redor e as luzes traseiras do carro do meu pai desaparecendo na escuridão. Comecei numa faculdade mais acessível, porque era mais barata. Depois transferi para uma universidade estadual para estudar administração, com foco em gestão de imóveis e finanças. Eu não escolhi esse caminho porque parecia impressionante. Escolhi porque tinha visto como adultos destruíam vidas através de contratos que não entendiam, contas que ignoravam e mentiras que contavam a si mesmos até os números pararem de perdoar. Durante a faculdade, trabalhei num escritório de locação, depois numa pequena empresa de administração de imóveis que cuidava de prédios residenciais antigos e espaços comerciais meio vazios. Aprendi como donos de imóveis pensavam, como bancos pensavam, como donos desesperados agiam quando estavam 90 dias atrasados e como rápido o orgulho virava pânico quando uma notificação formal chegava por carta registrada. Depois da formatura, eu podia ter pegado um emprego seguro. Tia Elisa me incentivou a considerar isso. Mas eu tinha passado tempo demais sendo impotente para passar a vida, pedindo permissão de pessoas que sabiam menos que eu. Então abri minha própria empresa, uma pequena firma de gestão de imóveis e ativos em dificuldade. No começo era só eu, um laptop antigo e um escritório tão pequeno que a impressora tinha que ficar no chão. Ajudei pequenos donos de imóveis a arrumar livros contábeis bagunçados. Negociei com credores. Encontrei compradores para propriedades que ninguém queria mexer. Ajudei donos de negócios a reestruturar pagamentos antes de perderem tudo. Eu não era milionária, nem perto, mas estava construindo uma reputação de alguém que entendia problemas que outras pessoas evitavam. Então, uma quinta-feira à tarde, um nome do meu passado apareceu numa lista de empréstimos comerciais em dificuldade. Renato Mendes, meu pai. Fiquei olhando para a tela tanto tempo que minha assistente perguntou se eu estava bem. O empréstimo estava ligado a uma pequena oficina mecânica que ele tinha comprado com Vanessa depois de sair do emprego antigo. De acordo com os registros, eles tinham pegado emprestado demais, perdido pagamentos de impostos e usado cartões de crédito para cobrir folha de pagamento. Eu disse a mim mesma para não investigar. Depois investiguei mesmo assim. A casa deles também estava em apuros. A casa no subúrbio onde eu tinha sido avisada que não pertencia tinha sido refinanciada 2 vezes. Eles tinham tirado equity para manter as aparências, reformar a cozinha, comprar um SUV mais novo, fingir que estavam prosperando. Agora a hipoteca estava atrasada. A oficina estava sangrando dinheiro. Os cartões de crédito estavam no limite. Empréstimos pessoais, dívidas comerciais, multas por atraso. Estava tudo lá, não escondido, só esperando alguém paciente o suficiente para ler os registros. Eu devia ter sentido tristeza. Devia ter sentido nada. Em vez disso, senti a calma mais estranha da minha vida. As pessoas que um dia decidiram que eu era descartável agora estavam presas dentro de uma vida construída com dinheiro emprestado e mentiras públicas. Por parentes distantes, também descobri que eles tinham contado a todos uma história diferente. De acordo com eles, eu tinha sido uma adolescente problemática que escolheu ir embora. Diziam que tinham tentado de tudo. Diziam que tinham me ajudado na escola de longe, que meu sucesso provava que o amor duro deles tinha funcionado. Amor duro. Aquela frase quase me fez rir. Não havia nada amoroso em abandonar uma criança na mata. Liguei para a tia Elisa naquela noite e contei o que tinha encontrado. Ela ficou quieta por um bom tempo. Depois disse: Lívia, o conhecimento pode proteger você, mas o amargor pode dominar se você deixar. Eu disse que entendia
E entendia mesmo. Não queria fazer nada ilegal. Não queria me tornar imprudente. Queria algo mais limpo que raiva. Queria consequências. Então criei uma empresa separada com um nome sem graça que soava como qualquer outra empresa de ativos no estado. Contatei o banco que segurava o empréstimo comercial do meu pai e perguntei sobre comprar dívida em dificuldade. Era normal, legal, sem graça. Até bancos vendem empréstimos ruins o tempo todo quando não querem a dor de cabeça. O primeiro acordo levou semanas. O segundo foi mais fácil. A hipoteca demorou mais, mas eventualmente, pedaço por pedaço, comecei a segurar os papéis por trás da vida que meu pai e Vanessa estavam tão desesperados para manter. Eles tinham me jogado fora porque eu era inconveniente. 11 anos depois, o inconveniente deles tinha um nome, um escritório e uma assinatura no final das notificações deles. Possuir a dívida de alguém não é como os filmes fazem parecer. Não havia um botão dramático que eu pudesse apertar para arruinar a vida deles da noite para o dia. Havia contratos, prazos, divulgações, períodos de carência, cartas registradas, verificações de conformidade e advogados que cobravam demais para me dizer o que eu já sabia que precisava ouvir. Tudo tinha que ser limpo, tudo tinha que ser legal. Eu garanti isso, porque se meu pai algum dia tentasse me chamar de cruel, eu queria que o rastro de papel respondesse por mim. Minha empresa não mudou as regras. Simplesmente aplicou as regras que ele e Vanessa já tinham concordado quando achavam que consequências eram algo que acontecia com outras pessoas. No começo, eles não sabiam que era eu por trás. Só começaram a receber notificações de uma empresa cujo nome nunca tinham visto. Lembretes de pagamento, avisos de multa por atraso, alertas de inadimplência, pedidos de documentos atualizados de seguro da oficina, linguagem de aceleração de hipoteca, depois de prazos perdidos. Nada ameaçador, nada pessoal. Isso quase tornava mais poderoso. As vidas deles estavam sendo espremidas pelos mesmos sistemas frios que um dia assumiram que sempre se dobrariam por eles. Enquanto isso, eles continuavam representando. Vanessa postava fotos antigas de férias com legendas sobre gratidão. Meu pai compartilhava frases sobre lealdade familiar. Num chá de bebê de uma prima, Vanessa aparentemente contou às pessoas que eu tinha me tornado bem-sucedida porque eles tinham me ensinado disciplina. Quando minha prima me contou isso, eu ri tanto que tive que sentar. Então veio o Natal. Tia Elisa queria que eu fosse ao jantar de família estendido, não por eles, mas por mim. Disse que eu tinha passado tempo demais deixando as pessoas ouvirem só uma versão da história. Quase recusei, mas algo em mim estava cansado de ser o segredo. Então fui. O jantar era na casa da minha tia-avó, lotado, barulhento e cheio de gente que abraçava tempo demais porque não sabia o que mais fazer. Meu pai e Vanessa chegaram atrasados, vestidos como pessoas tentando parecer mais ricas do que eram. No momento em que me viram, meu pai congelou. Vanessa se recuperou primeiro. Sorriu, abriu os braços e disse: "Lívia, olha só você." Eu dei um passo para trás antes que ela pudesse me tocar. Meu pai tentou parecer caloroso, perguntando sobre meus negócios, dizendo que sempre soube que eu era inteligente. Depois, no meio do jantar, ele cometeu o erro de dizer que tinha me ajudado a me tornar independente. A mesa ficou quieta porque até as pessoas que não sabiam a história toda sentiam que algo estava errado. Eu larguei o garfo e perguntei que tipo de ajuda ele queria dizer. Ele limpou a garganta. Vanessa pulou e disse que tinham me dado estrutura e que às vezes adolescentes entendem disciplina errado. Foi quando eu contei a verdade. Não de forma dramática, não gritando, só claramente. Contei que tinha 14 anos quando meu pai me puxou para fora do carro às 2 da manhã, numa estrada na mata. Contei que Vanessa riu enquanto ele oferecia R$ 50 a um caminhoneiro para me levar para qualquer lugar. Contei que dormi num abrigo juvenil porque meu pai se recusou a me buscar. O rosto do meu pai endureceu. Ele disse: "Não foi assim que aconteceu." Vanessa sussurrou: "Lívia sempre exagerou. Eu esperava isso." Liguei para Geraldo. Tinha avisado que podia chegar um dia em que eu precisaria que ele contasse a verdade em voz alta. Ele atendeu no segundo toque. Coloquei no viva voz e perguntei o que ele lembrava. A voz dele encheu a sala, firme e rouca. Descreveu a estrada, o frio, a nota de R$ 50,
As palavras do meu pai, o riso de Vanessa e o jeito como eles foram embora enquanto eu ficava ali tremendo, ninguém se mexeu. Meu pai tentou interromper, mas minha tia-avó mandou ele sentar. Vanessa começou a chorar, não porque estava arrependida, mas porque a sala finalmente tinha virado contra ela. Olhei para os dois e disse: "Vocês não estavam protegendo a família. Estavam protegendo a imagem de vocês." Então saí. Aquela noite as mensagens começaram. Primeiro de parentes pedindo desculpas por terem acreditado neles, depois do meu pai dizendo que precisávamos conversar em particular. Vanessa mandou uma mensagem longa sobre como todo mundo comete erros. Erro. Aquela palavra fez minhas mãos tremerem. Queimar torrada é erro. Esquecer aniversário é erro. Abandonar uma criança na mata é uma decisão. Nos meses seguintes, deixei o processo legal continuar. A oficina faliu primeiro, depois a hipoteca seguiu para a execução. Eles tentaram refinanciar e foram negados. Tentaram vender a casa acima do valor de mercado e não tiveram ofertas sérias. Pediram dinheiro emprestado de parentes que agora sabiam a verdade e rapidamente pararam de atender. Eu não cronometrei nada fora da lei. Simplesmente parei de salvar-los das consequências das próprias assinaturas. Quando as notificações finais estavam prontas, vi a data e senti algo mudar no peito. O prazo de despejo cairia exatamente 11 anos depois da noite na estrada na mata. Eu podia ter adiado, podia ter agido mais rápido. Em vez disso, deixei o calendário fazer o que a memória tinha feito comigo por anos. Deixei trazer nós de volta às dois. O dia antes do prazo, acordei antes do amanhecer e fiquei na cama olhando o teto. Achei que ia me sentir animada. Achei que talvez a vingança fosse parecer fogo. Em vez disso, pareceu estar na beira de uma porta que eu tinha caminhado em direção por 11 anos. Tia Elisa ligou de manhã. Não me disse o que fazer. Nunca fazia. Só disse: "Garanta que o que acontecer esta noite pertença à mulher que você se tornou, não à criança que eles abandonaram." Levei aquela frase comigo o dia todo. Por volta das 18, encontrei Geraldo para jantar num pequeno restaurante perto do fórum. Ele parecia mais velho, claro, mas ainda sólido. Ainda gentil daquele jeito quieto que tinha salvado minha vida antes mesmo de eu entender que precisava ser salva. Tinha guardado a nota de R$ 50 todos aqueles anos num envelope plástico. Trouxe e deslizou pela mesa. Eu disse que não sabia se queria. Ele disse: "Você não precisa querer. Só precisa saber que nunca comprou você." Perto da meia-noite, meu celular começou a vibrar. Um número conhecido, depois outro. Depois 3 mensagens vieram tão rápido que a tela mal conseguia acompanhar. No começo eram raivosas. "Isso é ilegal. Você não pode fazer isso. Sabemos que é você." Depois o tom mudou. "Por favor, atende. Precisamos conversar. Não temos para onde ir." À 1h da manhã, havia dezenas de chamadas perdidas. À 1h30, a contagem tinha passado de 100. Áudios começaram a chegar. Vanessa soluçava que eles sentiam muito. Meu pai disse que estariam na rua pela manhã. Então veio a mensagem que fez o quarto ficar em silêncio. "Por favor, Lívia, você é nossa única esperança." Li 2 vezes. 11 anos antes, eu tinha sido uma criança parada no escuro, esperando meu pai virar o carro. Agora ele era um homem adulto parado na beira das próprias consequências, esperando que eu o resgatasse. Geraldo me observava com cuidado e perguntou se eu estava bem. Eu disse que não sabia. Era a verdade. Dirigimos até a casa pouco antes das 2. O SUV deles estava na garagem, tão cheio que roupas e caixas pressionavam as janelas. Luzes acesas em todos os quartos. A casa parecia menor do que eu lembrava, o que me surpreendeu. Por anos, tinha vivido na minha mente como um castelo de onde eu tinha sido banida. Agora era só uma casa com tinta descascando, jardim crescido demais e 2 pessoas desesperadas lá dentro. Bati. Meu pai abriu a porta vestindo calça de moletom amassada e a expressão de um homem que tinha passado a noite toda perdendo discussões com a realidade. Quando viu Geraldo atrás de mim, o rosto dele perdeu a cor. Vanessa apareceu por cima do ombro dele. Olhos inchados, cabelo bagunçado, segurando um lenço como um acessório numa peça onde ninguém mais acreditava na atuação dela. Os 2 começaram a falar ao mesmo tempo. Meu pai disse que o banco tinha enganado eles. Vanessa disse que tinham cometido erros.
Meu pai disse que família não devia fazer isso com família. Levantei a mão e pela primeira vez eles pararam. Contei que minha empresa possuía a hipoteca, o empréstimo da oficina e várias outras contas porque eles tinham entrado em inadimplência, ignorado notificações e assinado acordos que nunca se deram ao trabalho de entender. Disse que o oficial de justiça chegaria de manhã se eles ainda estivessem lá. Disse que a oficina já estava sendo liquidada conforme os termos do empréstimo. Meu pai apontou para mim e disse: "Você planejou isso porque me odeia." Eu disse: "Não, planejei porque você me ensinou o que acontece quando pessoas poderosas acham que uma criança não tem testemunha." Vanessa desabou em lágrimas e disse que estava sob estresse na época, que nunca quis que as coisas fossem tão longe. Geraldo falou antes que eu pudesse. Disse: "Senhora, você riu." Foram só 2 palavras e o choro dela mudou. Ficou mais quieto, menor, porque não havia como enfeitar aquela verdade. Meu pai tentou raiva em seguida. Disse que ia me processar, me arruinar, me expor. Eu quase sorri porque o medo antigo não veio. Eu não tinha mais 14 anos. Não estava com frio. Não estava sozinha. Tinha trazido cópias dos documentos, toda a notificação, todo o prazo perdido, todo o passo legal. Coloquei a pasta no corrimão da varanda e disse que ele era bem-vindo para mostrar a qualquer advogado que ainda atendesse o telefone dele. Então ofereci a eles uma escolha final. Não porque merecessem, mas porque queria saber quem eram quando o orgulho não tinha mais nada para vestir. Eu possuía um pequeno apartamento-estúdio do outro lado da cidade. Uma pessoa podia ficar lá por 6 meses, aluguel sob condições rigorosas, sem contato comigo fora dos canais legais, sem mentiras para parentes, sem assédio, sem levar a outra pessoa. Uma pessoa podia escolher um recomeço limpo e começar de novo honestamente. Por um segundo, os dois pareceram esperançosos. Depois olharam um para o outro. Meu pai disse que Vanessa devia ir porque mulheres eram melhores em conseguir simpatia. Vanessa disse que meu pai devia ir porque ele tinha criado a dívida. Em minutos, estavam discutindo como estranhos presos no mesmo carro que afundava. O amor que tinham exigido que eu respeitasse virou culpa no momento em que a sobrevivência exigiu sacrifício. Eu observei e senti o último pedaço da minha infância soltar o aperto. Aqueles não eram gigantes, não eram monstros debaixo da cama. Eram pessoas pequenas e assustadas que um dia tinham machucado uma criança, porque machucar a mim era mais fácil do que enfrentar a si mesmos. Meu pai finalmente se virou para mim e disse: "Você não pode simplesmente nos jogar fora." Olhei para ele por um longo momento. Pensei em dizer as mesmas palavras que Vanessa tinha dito aquela noite. Lixo fica com lixo. Estavam ali na minha língua, mas a voz de tia Elisa voltou para mim. Garanta que esta noite pertença à mulher que você se tornou. Então eu disse: "Não estou jogando vocês fora. Estou deixando vocês viverem com o que escolheram." Então voltei para meu carro com Geraldo ao meu lado. Na manhã seguinte, o oficial de justiça chegou. Meu pai e Vanessa não tinham saído. Tinham ficado esperando um milagre, o que era estranho porque nunca tinham acreditado em milagres quando eu precisei de um. Foram escoltados para fora com o que podiam carregar. O resto dos pertences foi colocado do lado de fora conforme o procedimento. Vizinhos assistiram, parentes ouviram. A história que eles tinham controlado por anos finalmente saiu das mãos deles. A oficina fechou no mês seguinte. Eles se mudaram para um motel barato de estadia prolongada perto da rodovia, dizendo às pessoas que era temporário. Talvez fosse, talvez não. Eu não segui depois disso. Mandei limpar, inspecionar e reformar a casa. Podia ter vendido com lucro, mas isso parecia pequeno demais para o que o lugar representava. Com a ajuda de tia Elisa e as conexões de Geraldo com instituições de caridade locais, transformei em moradia transitória para meninas saindo de lares inseguros ou tóxicos. Na primeira noite em que a casa abriu, fiquei na cozinha e observei uma menina de 16 anos colocar a mochila num quarto que seria dela pelo tempo que precisasse. Ela perguntou se podia decorar as paredes. Eu disse sim. Perguntou se alguém ia obrigar lá a sair no meio da noite. Eu disse não. Foi quando finalmente chorei. Não porque meu pai perdeu a casa, não porque Vanessa perdeu a vida confortável. Chorei porque a estrada que devia ter me destruído de alguma forma me levou até aqui. A vingança não me curou sozinha. Ver eles perderem tudo não apagou o frio, o medo ou o som daquele carro indo embora.
Mas pegar o lugar onde eu um dia não era desejada e transformar em abrigo para meninas que precisavam de segurança, deu à dor um lugar melhor para ir. Essa é a lição que eu queria que alguém tivesse me ensinado antes. Família nem sempre são as pessoas que compartilham seu sangue. Às vezes, família é o caminhoneiro que recusa o dinheiro. Às vezes, é a tia que dirige 3 horas para te levar para casa. Às vezes, é a pessoa que você se torna quando decide que a crueldade feita contra você não será a crueldade que você passa adiante. Meu pai me deixou no meio de uma mata remota porque achava que eu era peso morto. 11 anos depois, ele aprendeu que eu era a única forte o suficiente para carregar a verdade. E se você me perguntar se me arrependo de deixar as consequências alcançarem ele, minha resposta é simples. Não, mas o que me orgulho mais é o que construí depois que ele se foi.